Fala, meus amigos, chegamos então para a última rodada do Brasileirão do segundo turno, né? Vamos aí, né, para essa rodada, né, última rodada, 38ª rodada, teremos Fluminense e Santos, Bahia e Coritiba, Atlético Paranaense, Grêmio, Sport e América, Atlético Mineiro e São Paulo, Corinthians e Vasco, Londrina e Flamengo, Cruzeiro e Botafogo, Palmeiras e Vitória e Ceará versus Chapecoense. Então o Corinthians é o líder aí com 96 pontos. O Vascão, onde está o Vascão? O Vasco está na 11ª posição com 55 pontos aí, né? Do Corinthians ao Londrina já está definido aí, né? Por enquanto a classificação do campeonato ainda tem Atlético Paranaense e Vasco para decidir se entram aí para World League 2 ou não. Mas aí os rebaixados já está aí, ó, Bahia, Chapecoense e Coritiba. Então chega de enrolação, vamos pro jogo. Corinthians totalmente forte para esse campeonato. Então vamos aí. Vamos para Corinthians e Vasco. 38ª rodada, última rodada do segundo turno. Chegamos então ao final da temporada do Campeonato Brasileiro. 38ª rodada. Vem Corinthians e vem Vasco da Gama. Corinthians joga na formação 4-3-3. O Vasco joga na formação 4-2-3-1. Então, vamos pro jogo. Vai autorizar o árbitro. Autoriza, a saída é do Sport Clube Corinthians. Lá vem o jogo. Rodriguinho perdeu a bola. Volta o Corinthians. Gabriel. Chuta em cima do zagueiro do Vasco. Tira o Vasco esse arremesso lateral pro Corinthians. É cobrado arremesso lateral. Olha o jogo. Perdeu a bola pro Gilberto. Vem o Vasco da Gama. O Vasco da Gama precisa ganhar do Corinthians. O Corinthians já é campeão brasileiro. Olha o Andrei. Levou a melhor. Tirou. E na hora de cor. Passou. Mas o Bruno Galo isolou a bola. Quando o campeão tem sorte, não dá. Olha o Cássio, isolou para longe. Pedrinho, Breno tirou. Bruno Galo. Ramon, vem o Vasco da Gama. Vinho. Perdeu a bola. Lá vem o Corinthians. Olha o contra-ataque. Pedrinho. Olha o cavadinha, gol. Gol do Corinthians. Gol de Pedrinho. E de cavadinha. O Corinthians é o time que mais fez gol de cavadinha nesse campeonato. O time que mais fez gol de cavadinha no campeonato. Já é começando o segundo tempo. O jogo. Vem Romero. Olha a bola no Jadson. Ainda é o primeiro tempo desse campeonato brasileiro. O Corinthians está muito bem. O Vasco vai sofrendo. A Arena Corinthians lotada. Vendo o Corinthians venceu o Vasco. Olha o jogo. Mandou para fora. É só tiro de meta pro Vasco da Gama. Já cobrado. Vem o Pedro Henrique. Perdeu. Henrique. Rodriguinho. Pedro Henrique. Tá jogando no ataque também. Tá ajudando. Tá vendo. O Gabriel. Cruzar o Gabriel. Olha o Rodriguinho lá dentro. Defende Martins Silva no rebote. Tira a zaga do Vasco. Arremesso lateral pro Corinthians. Já cobrado. Outro arremesso lateral pro Corinthians. Pedrinho perdeu a bola. Luiz Fabiano. Vem o Vasco da Gama. Vem o Vasco da Gama tentando alguma coisa. Ainda final do primeiro tempo. 2 minutos de acréscimo. Vem o Vasco. Ramon sofre a falta do Guilherme Arana. Marcelo Matos vai cobrar. Cássio desvia. Escanteio pro Vasco. Último jogo do Campeonato Brasileiro. Tira o Corinthians daí. Vai sobrar com o Luiz Fabiano. Cássio de novo é escanteio. Escanteio pro Vasco da Gama. Escanteio muito cobrado, muito alto. Olha o Ramon no travessão. Tiro de meta pro Corinthians.
Cássio vai saindo no toquinho mesmo. O Corinthians vence o primeiro tempo, 1-0 pro Corinthians. Encerra o juiz. Encerra o juiz aí o primeiro tempo. Vamos ver como tá o campeonato por enquanto. Atlético Paranaense, por enquanto, está entrando aí na 10ª posição. Está entrando aí para a World League 2. Então, o Atlético Paranaense é o clube que está aí fechando aí, por enquanto, o Campeonato Brasileiro, os 10 primeiros. Aí, lá embaixo, na parte de baixo da tabela, há uma modificação. A Chapecoense, né, coloca o Bahia agora na vice-lanterna, né, é o 19º colocado com 23 pontos, e a Chapecoense vai a 18º com 24 pontos. Mas não é o suficiente, não tira a Chapecoense da zona do rebaixamento. Voltamos para o segundo tempo, não mexe o Corinthians, não mexe... Acho que o Vasco mexeu, se não me engano, vamos olhar. Se o Vasco mexeu... Ué, o Vasco mexeu aí pro segundo tempo. Vasco mexe, Corinthians não. Olha o Nenê. Tentava ali, o Vasco já começa o segundo tempo meio acima do Corinthians. Pedrinho. Olha o Jô. Defendeu o goleiro do Vasco. Olha o Corinthians chegando de novo. Vinha o Corinthians. Mas aí no rebote a zaga do Vasco da Gama tira. Fagner. Olha o Fagner. Isolou. Essa bola vai longe. É só tiro de meta pro Martins Silva, goleiro do Vasco. Já cobrado. Corinthians ganha essas bolas no alto. Só que lá dentro tem sido uma dificuldade para ganhar essas bolas, ainda mais lá dentro. Lá vem. Olha o jogo. Essa bola não entra. O Corinthians dorme. O Corinthians falta. Pera aí. O Corinthians falta um pouco a desejar nesse segundo tempo. Vê o Vasco da Gama chegar com tudo, mas o Corinthians mantém a pressão para cima do Vasco. Nenê. Vem o Vasco da Gama. Marcelo Matos. Perde o Vasco. Contra-ataque. Gera contra-ataque aí agora. Vem o Corinthians. Olha a bola do Corinthians. Vai ficar com o Martins Silva. Esse passe do Pedrinho foi horrível, hein? Guilherme Arana. Olha o lançamento do Jô pro Romero. Não chega. Vai acabando o jogo. Volta no Guilherme Arana. Romero. Olha o Jô. Corinthians chega pra cima. Vem Rodriguinho. Pedrinho. Olha a bola no Gabriel. Será que o Gabriel vai chegar? Não chega. Só tiro de meta pro goleiro do Vasco. Vamos ir para os últimos minutos. Vamos ver se dá para colocar o Benedetto ainda em campo. Quantos minutos o juiz vai dar de acréscimo. Sai o jogo para a entrada de Benedetto. Olha o Benedetto em cima. Romero. Olha o Benedetto. Sangue novo. Sangue novo no Corinthians. Pode pintar. Ô, Benedetto. Deixou. Olha o Benedetto. Voltou, isolou. Vai acabar o jogo. Corinthians vence o Vasco da Gama na última rodada. Vence o Vasco da Gama. Acabou. O atual campeão brasileiro termina líder com 99 pontos praticamente. Vamos ver se o Corinthians tinha 96, se não me engano. 99 pontos. Vamos aí então passar essa 38ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Santos venceu na última rodada o Fluminense por 3-1. O Bahia ficou no empate com o Coritiba em 0-0. O Atlético Paranaense ganhou do Grêmio por 4-0. O América Mineiro venceu o Sport por 3-2. São Paulo venceu o Atlético Mineiro por 3-2 também. O Corinthians venceu o Vasco por 1-0. O Flamengo ganhou do Londrina por 3-0, perdão. O Botafogo ficou no empate em 2-2 com o Cruzeiro. Palmeiras ficou no empate 1-1 com o Vitória. E o Chapecoense venceu o Ceará por 1-0. Então termina assim o Campeonato Brasileiro. Corinthians com 99 pontos, líder isolado do Campeonato Brasileiro. Palmeiras terminou em segundo com 88 pontos. O Santos terminou em terceiro com 75 pontos. O Ceará terminou em quarto com 67 pontos.
O Cruzeiro terminou em quinto com 65 pontos. O Cruzeiro terminou em quinto com 65 pontos. O Botafogo terminou em sexto com 65 pontos também. O Grêmio terminou em sétimo com 63 pontos. O Sport terminou em oitavo com 59 pontos. Aí o Atlético Paranaense terminou em nono com 58 pontos aí. E o Fluminense terminou em décimo com 57 pontos. Aí o Fluminense está de volta à World League 2 aí, na qual fez uma boa fase de grupos, mas foi eliminado pelo São Paulo na segunda fase aí. Assim terminou os 10 primeiros clubes do campeonato. Assim terminou os 10 primeiros aí do Campeonato Brasileiro. Aí vamos aí mudar a página. O Atlético Mineiro terminou na 11ª posição com 56 pontos. O Flamengo terminou na 12ª posição com 56 pontos também. O Vasco terminou na 13ª posição com 55 pontos. O São Paulo terminou na 14ª posição com 53 pontos. O América Mineiro terminou na 15ª posição com 40 pontos. O Vitória terminou na 16ª posição com 33 pontos. O Londrina, terminou na 17ª posição com 26 pontos aí. O Londrina que está salvo aí, né? Se salvou na rodada passada aí do rebaixamento, né? Ele sofreu um rebaixamento aí, uma virada aí do Bahia, que era o único clube que podia alcançar, assim também a Chapecoense se salvou na rodada passada. Aí não está rebaixado o Londrina, né? O Londrina terminou na 17ª posição com 26 pontos, aí está salvo aí, né? Agora vem os rebaixados. Na 18ª posição temos a Chapecoense, que tem 24 pontos, né? Terminou na 18ª posição. Aí temos o Bahia, que terminou na 19ª posição com 23 pontos. E o Coritiba, que terminou na 20ª posição com 20 pontos aí. Então, esses são os rebaixados do Campeonato Brasileiro. Esses são os que permaneceram aí do 11º ao 17º, que permaneceram no Brasileirão. Do primeiro ao 10º são os clubes que vão disputar as competições aí. Então, pessoal, aí os artilheiros do Corinthians. Os artilheiros do Corinthians no Campeonato Brasileiro são o Jô, com 26 gols. O Romero terminou com 25 gols. Esses são os artilheiros do Corinthians aí. Então, pessoal, essa foi o Campeonato Brasileiro aí da temporada 17-18. Então, pessoal, falou, gente. Até daqui a pouco aí. Fui e é nóis.